minutinhos. Mas eu estou gravando, tá? Coloquei aqui para gravar e depois, se alguém precisar, eu disponibilizo o arquivo, tá bom? Dá para a gente colocar até no WhatsApp o link, alguma coisa assim. Deixa eu colocar aqui. Os alunos estão caindo. A Vivo está com uma internet ruim, eu até abri um chamado hoje, eles daqui a pouco vão vir arrumar. E se falhar, começar a falhar minha voz, vocês me avisam, tá bom? Bom, então assim, a gente descreve, né, para poder mostrar para as pessoas alguma coisa que eu estou vendo que não é possível ela ver naquele momento. Então, isso seria uma descrição de objeto. Ou eu escrevo para alguém poder ter essa visualização e montar algo, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o manual de instruções, que é uma descrição de processo. Ou muitas vezes eu descrevo um ambiente também para poder ter uma organização de layout, um planejamento de móveis, idealizar algo como vai funcionar. Então, aí eu vou ter a descrição de ambiente, tá? Então, isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista literário, a gente vai ter mais uma série de descrições. A descrição pode ser psicológica, quando fala do jeito da pessoa de ser. A descrição ela pode ser física, quando fala as características visíveis de alguém, tá? A descrição, então, ela pode ter assim uma variedade infinita. Para nós vai interessar, então, a objetividade da descrição, tá? Então, aqui vai falar eu vou ler um trecho para vocês, que ele está no final da página 55 do livro. Então, quem está com o livro aí acompanha, quem não está, presta bastante atenção. Da descrição objetiva, que é a que mais nos interessa. Em um manual técnico, relatório científico ou notícia de jornal, a finalidade principal do autor é descrever de maneira a possibilitar ao leitor realizar uma atividade tal qual foi idealizada, reproduzir um método ou processo com exatidão, conceber um local a partir dos detalhes importantes que compõem o todo. Nesse caso, sua descrição é objetiva. O autor deve ser preciso de modo a representar uma realidade comum a todos. Em outras palavras, a imagem que o leitor deve formar da realidade descrita não deve ser contaminada pela percepção particular do autor. Para garantir a objetividade e a impessoalidade, o autor da descrição deve empregar palavras com sentido preciso, denotativo, de carga emocional neutra, e evitar estruturas de frase que provoquem ambiguidade. Nos textos em que predomina a função referencial da linguagem, usa-se a descrição objetiva. Aí tem um exemplozinho. Deixa eu admitir o Anderson aqui. A casa, localizada em uma rua plana, ocupa uma área de 240 metros quadrados. Tem 4 dormitórios, 2 banheiros, um lavabo, uma sala, quintal, dependência de empregados e lavanderia. Encontra-se mobiliada. Então, vejam, enquanto eu vou falando dessa casa, vocês conseguem ter uma visão, tá? Vou falar até de novo com mais calma. A casa localizada em uma rua plana. Então, você já consegue ver aquela rua plana. Ocupa uma área de 240 metros quadrados. Portanto, é uma casa grande, né? Para você ter uma ideia, eu até achei esse apartamento grande, ele tem 90 metros quadrados, né? Porque tem apartamento de 50, de 40. Então, uma casa de 240 metros quadrados é grande. Uma sala de aula, ela tem uma média de 50 metros quadrados. Então, a casa nossa senhora, ela tem quase 5 vezes mais o tamanho de uma sala de aula do Senai. Bom, tem 4 dormitórios, né? 2 banheiros, um lavabo, uma sala, quintal, dependências de empregados e lavanderia, tá? Então, tem quarto até para empregado. Além dos 4 quartos, né? Ainda tem um cantinho para os empregados. Encontra-se mobiliário. Então, por essa descrição, vocês conseguem imaginar a casa. É claro que se eu pedisse para vocês fazerem agora um desenho dessa casa, cada um ia ter uma impressão diferente, tá? A Daiane falou que não vai mais participar do curso. Pronto. Então, porque aqui não está falando outros detalhes mais precisos, não está falando a cor da casa, não está falando a entrada, não está falando se tem jardim,
o tipo de janela, o tipo de porta. Então, cada um aqui vai ter uma visão diferente dessa casa. Mas os detalhes escritos, todo mundo vai conseguir ter igual. A rua plana, casa grande, vários dormitórios, né? A gente está deduzindo que é uma casa bonita, pode até ser que não seja, pode ser uma casa velha, né? Aqui não explica, tá? Mas a gente consegue ter algumas impressões. Para que ficasse mais completa, o ideal seria, então, a pessoa agora detalhar esses outros aspectos, tá bom? Alguém que esteja com o livro aí, pode ler para mim aqui na página 56, descrição técnica, e quem consiste a descrição técnica? Vou ler. Opa, pode ir lá. Descrição técnica. Em que consiste a descrição técnica? A descrição técnica tem por finalidade informar e esclarecer. É objetiva. Caracteriza-se pela precisação de vocabulário, a exatidão de pormenores significativos, a linguagem objetiva, as frases claras e diretas. Continua? Continua. Convém ressaltar, ainda que a partir da finalidade, escolha seu enfoque, objetivo ou subjetivo. Assim, seleciona-se o que deve ser apresentado com destaque. Que pormenores devem ser escolhidos e em que ordem se deve escrever, lógica ou cronológica. Antes de iniciar a redação propriamente dita, é necessário definir o que será descrito e com que finalidade será descrito. Uma máquina de lavar roupas, por exemplo, pode ser descrita para diferentes receptores, com diferentes finalidades. Para a potência comprador, texto de propaganda para convencê-lo a comprar. Para o usuário, manual de funcionamento para ensiná-lo a usar a máquina. Para o encarregado da sua instalação, manual de instalação para orientá-lo na instalação da máquina. Para o técnico que terá de montá-la ou consertá-la, manual de montagem ou de reparo, para orientá-lo na montagem e reparo da máquina. Esses são fatores que devem ser considerados em primeiro lugar, pois deles dependem o foco, a extensão e o estilo da descrição. Em seguida, é necessário responder às questões seguintes: que parte deve ser ressaltada, de que ângulo deve ser enfocado, quais sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, serão mobilizados para a caracterização. Que pormenores devem ser valorizados. A descrição técnica pode aplicar-se a instrumentos, ferramentas, aparelhos e equipamentos. Descrição de objetos. Funcionamento de mecanismos, processos de fabricação, procedimentos, fases de pesquisa, fatos de evento. Descrição de processos, lugares, descrição de ambiente. Ok, muitíssimo obrigado por me ajudar aqui na leitura, Rian. Pessoal, então vamos lá. Primeiro é isso. Quem é o meu público-alvo dessa descrição? Aqui o exemplo da máquina de lavar roupas é ótimo. Se eu quero vender a máquina de lavar roupas, eu vou colocar características que interessem ao público comprador. E quem compra a máquina de lavar roupas não é um especialista em máquina, né? Então a pessoa tem interesse em ter algumas informações. Que informações vocês acham que quem quer comprar uma máquina de lavar roupa vai estar interessado? Quantos litros? Quantos litros cabem? Ótimo. A potência dela. Se gasta muita energia. Se gasta muita energia. A marca dela, quem mais? Alguém falou? A potência dela. Potência, se ela é potente, né? Durabilidade também. Durabilidade, se vai ter garantia, né? Quanto tempo de uso? Se ela é nova, usada, quanto tempo de uso, né? O design, incluindo a cor, né? Inclusive no carnê sem juros. Se dá para parcelar o valor dela, né? Então, isso também é uma informação importante, né? Como eu entrei no apartamento, eu tive que comprar muita coisa nova. Então, eu falei com... Não sei quem me perguntou, né? Porque eu gosto de viajar. Eu falei assim, você vai viajar? Você que está vacinado, você já pode viajar? Eu falei, meu filho, eu tenho dívida até o final do ano que vem. Eu fui parcelando tudo em 12 vezes, né? Então, assim, porque senão não dá para comprar, né? Então, assim, o meu cartão, ele vai até... Só vejo coisa, né? Assim, prestação 6 de 12. Ixi, Maria, ainda tem 6 para poder pagar. Mas se fosse assim, eu não ia conseguir comprar, né? Não dá para chegar à vista e montar uma casa. Então, esses aspectos todos que vocês mencionaram, ele interessa ao consumidor, né? Então,
as dimensões da máquina para saber se cabe aqui. No meu caso, máquina de lavar eu trouxe da minha casa, né? E quando eu comprei, como eu morava em casa, tinha uma lavanderia grande, eu não olhei tamanho de máquina, não me preocupei com isso, eu procurei os outros fatores, né? Quantos litros, potência, etc, etc, etc. E aí um dos meus medos era, será que vai caber, né? E coube, né? A gente tirou a medida certinho, porque senão ia ter que comprar outra máquina, né? Porque apartamento, se alguém mora em apartamento, sabe que, em geral, a lavanderia é um cantinho minúsculo. Então, a minha máquina coube e fiquei muito feliz, porque já foi uma economia, né? Agora, o meu fogão, ele era já encaixado, não coube, né? A geladeira, na verdade, a minha já estava com uns defeitos, era uma marca que não existe mais, e ela sempre me dava problema. Então, já acabei Professora, desistindo da geladeira. Opa, rapidinho, o Cauã pediu pra você aceitar ele, a internet dele tá caindo. o Cauã, acho que eu já Desculpa. aceitei. Cauã, você está aqui, não está? Deixa eu ver. Eu acho que... Daqui a pouco quem caiu foi o Anderson. Todo mundo que pediu para aceitar tá dentro, viu? Eita, mas tá ruim de descer aqui a minha... A minha internet também tá falhando hoje, viu, gente? Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Então é isso, gente. Essa descrição vai variar. Agora, se fosse para uma pessoa encarregada de... É que a máquina, a instalação é muito simples, a máquina de lavar. Você liga na tomada e você conecta os canos, não tem muito defeito. Mas vamos imaginar um técnico que faz o reparo da máquina. Então, ele, quando vai ver a descrição técnica de máquina de lavar, quando ele está fazendo um curso para se especializar nisso, ele vai ter que entender as partes internas da máquina, que provavelmente o consumidor nenhum vê. Então, ele vai ver se tem correia, o motor, como funciona, o tipo de manutenção que é necessária dar a manutenção antes e durante, né? O tipo de produtos de limpeza que são necessários, ligações. Então, essas informações, numa descrição para um curso técnico que está formando alguém, ensinando alguém a fazer manutenção em máquina de lavar, provavelmente não interessa para o consumidor, né? Muitas vezes, quando a gente vai num médico, por exemplo, o médico ele faz uma descrição do problema que a gente tem usando palavras difíceis. E aí a sensação que a gente tem é que vai morrer, né? Porque ele explica, dá um diagnóstico de um jeito assim, você fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Nunca mais eu vou sobreviver. E pode ser uma coisa muito simples. Então, para cada público, eu tenho que descrever de um jeito. Eu tenho que sempre pensar quem é o meu receptor para poder, então, fazer a minha descrição, tá? Então, isso é bem importante. Aqui a gente vai fazer uma descrição básica com as informações que vocês têm. Vocês estão começando um curso, então vocês não têm muita informação ainda. Ainda estão fazendo um curso que ainda não tiveram oportunidade de ter muitas aulas presenciais, o que deixa mais difícil ainda. Então, eu flexibilizei bastante coisa na hora da gente montar, tá bom? Bom, nas páginas seguintes, eu achei que o livro não foi feliz nas descrições que fez. Primeiro, ele põe aqui na página 57 uma vassoura elétrica K50 da Karcher. Eu desconheço vassoura elétrica, eu conheço aspirador de pó. Eu não sei se a vassoura elétrica é a mesma coisa. E aí eu imaginei que várias pessoas têm um conhecimento igual ao meu. E essa descrição que está aqui da vassoura elétrica, eles tiraram do site Submarino. Então, ela tem um público específico, né? Ela é voltada para quem vai comprar. E aí ela está muito mal organizada. O jeito que colocou aqui como ela é só para atender o consumidor, ela está muito mal organizada. A gente vai fazer uma coisa melhor, tá? Então, nós não vamos seguir a que está aqui. Eu vou explicar porque, afinal, a gente, né, vocês ganharam o livro para entender por que tem hora que eu abro mão. A página 59, vocês conseguem reconhecer o objeto que está aqui? Uma câmera. A câmera. Uma câmera digital. Quem ainda tem câmera digital? Quase ninguém. Eu tenho aqui, Ô, professor, só que professora, não tem tá ligando.
Aqui em casa tem uma daquelas de filme mesmo. De filme mesmo. Ô, antigona, hein? Antigona. Não, meu filho comprou uma Eu esses acho que minha mãe dias. tem justamente uma dessa. Pois é. O que acabou acontecendo é que assim foi um processo, né? As câmeras de filme, que é a que eu usei, eu adorava tirar foto, então eu tinha uma boa câmera, não profissional, mas das amadoras eu tinha uma excelente. E gastava com isso, juntava dinheiro para comprar câmera melhor. Mas eu ganhava pouco, então não cheguei a comprar profissional. Então nós tínhamos a de filme, depois passou até a câmera digital. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira, foi assim, em 2013. Por que eu sei o ano? Porque eu tinha saído de uma empresa, recebi indenização. Parte da indenização usei na câmera digital, foi uma super novidade, porque a gente conseguia ver a foto, né? A câmera de filme, a gente não via foto. Depois foi evoluindo, e depois começou a aparecer as fotos no celular. E hoje, vários celulares têm uma resolução, uma capacidade de tirar fotos tão boas quanto as câmeras digitais ou analógicas, né? O que acontece é que existem as câmeras profissionais. Esse modelo que aparece aqui da Samsung, ele já é um modelo. O Cauã tentando entrar aqui de novo e caiu, gente. Eu fui tentar colocar o Cauã, nem deu tempo. Coitado do Cauã. Deixa eu ver. De novo. Vamos lá. Ó. Cauã admitido, hein? Vamos ter fé. Então, o que eu achei aqui? Que eles pegaram um objeto que a gente não usa muito, né? E eles querem descrever aqui o processo, que é o processo para inserir o cartão de memória. Virem aqui na página 60. Então, ficou ruim, sabe? Quem diagramou o livro não pensou muito nisso, né? Porque igual nós temos o cartãozinho, né? O cartãozinho de celular, também tinha o cartão de memória, onde ficavam as fotos armazenadas. E tinha a posição super certinha, tal, né? Isso que estragava com facilidade e tal. E aí colocaram no final da página uns prints da telinha para você conseguir fazer, que estão praticamente ilegíveis. Tem que ter uma visão quase de raio-x ou usar uma lupa para poder entender. Então, também não ficou boa aqui a do livro, tá? Vamos à descrição de ambiente. Professora, Oi. minha mãe tem justamente uma dessa e é ruim mesmo para colocar o cartão de memória. Deve Não estar guardada em é? algum canto. A dela é rosa. É justamente essa. Nossa, era uma alegria isso aqui, mas dava trabalho. Gente, eu já cheguei a viajar, levava o notebook, a câmera, cartão de memória. Aí baixava as fotos, porque não cabiam tantas no cartão de memória. Tinha que baixar no notebook, né? Não existia nuvem, não existia nada disso, né? E a memória era pouca. Então, eu chegava no hotel ou na casa da pessoa, quando tivesse, baixava todas as fotos, né? Aí ia conseguir usar novamente a câmera, né? Era um processo bem complexo. Hoje, no celular, a gente resolve fazer tudo, né? Então, o celular virou um negócio assim maravilhoso. O smartphone é realmente uma revolução. Bom, então também eu vou dar um modelo um pouco melhor para a gente fazer, tá bom? Um pouco mais técnico. E por fim, aqui tem a descrição do ambiente, que eles colocam uma finalidade, colocam tópicos e dão um exemplo aqui. E aqui na página 62, nós temos um layout, tá? Desse ambiente, tá bom? Então, assim, gente, não é que tá ruim, mas tá com pouca estrutura. Fica difícil a gente seguir. Aí eu falo assim, olha, descreve agora a sua cozinha. Você olhando o que está escrito aqui, você não vai te ajudar muito, tá? Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente. E aí eu já fiz no Teams, a atividade já está com o modelo para vocês seguirem, tá bom? Então, partiu o Teams. Eu vou lá compartilhar com vocês as atividades. Eu acho que todo mundo praticamente já chegou. E agora está faltando só 10 minutos, né? Daqui a pouco o Teams cai, mas acho que vai dar tempo, pelo menos, eu explicar essa primeira parte. Deixa eu organizar a carinha de vocês aqui. Sem olhar vocês é tão ruim da aula. Olhando um pouquinho, né? Vários. Então, só as letrinhas, já não é fácil. Turminha, então, tem aqui 3 tarefas fresquinhas para vocês, né?
Uma coloquei vencimento hoje, as outras duas vencimento até amanhã, mas tentem fazer rápido. Primeira regra que não está escrito aqui. Se quiser, pode fazer em dupla, tá bom? Então, isso ajuda. Não é todo objeto que você vai conseguir fazer em dupla, não é tudo que vai ser, mas se sentir à vontade, pode fazer em dupla. Eu vou seguir o mesmo esquema que eu fiz para o resumo e parecer técnico, que eu já corrigi, tá? Cobrei dos alunos que não entregaram, estou à disposição para esclarecer dúvida, tá? Então, precisa entregar, eu já vou lançar essas notas hoje do parecer lá no portal, e aí o aluno que não entregou vai ficando sem nota, tá? E daqui a pouco a giripoca vai piar, né, Cervelli? Daqui a pouco a gente começa a ter dificuldades. Considerando que hoje é dia 21 de junho, estou na turma errada aqui. Deixa eu achar vocês. Que doida. Que é dia 22 de junho, nós temos só mais 3 aulas. Então, as coisas têm que se resolver nesse período, tá? Então, não... Hoje é 21 de junho. Peraí que eu estou olhando errado aí. Isso, mas nós continuamos tendo só mais 3 aulas, tá? Então, assim, a gente vai resolver hoje as descrições e depois eu vou explicar um pouco sobre algumas coisas de trabalho que a gente vai estar montando, tá bom? Então, vamos lá. Descrição de objeto. Vou mostrar aqui o modelinho que eu coloquei para vocês. Mostrar aqui a visão de aluno. Vou baixar uma que eu já vou colocar também no WhatsApp. Exatamente como está aqui, tá? Eu vou abrir essa aqui para vocês verem. Gente, então esse aqui é um modelo. Não cheguei a mostrar para vocês, então, semana passada, né? Não. Não. Esse modelo aqui eu gosto muito dele. Eu montei, assim, eu usei algumas coisas que tinham da apostila do Senai, mas aí eu reorganizei. Bom, vamos pensar, sabem que a gente gosta muito da estrutura, seguir a estrutura, o que tem em cada parágrafo para poder definir e deixar o negócio bem organizado. Então, nessa estrutura, para descrever um objeto, a gente vai seguir a seguinte forma. Primeiro, um parágrafo de introdução, no qual eu defino o objeto e falo das partes que compõem. Dependendo da quantidade de partes que tem esse objeto, eu vou colocar a quantidade de parágrafos. Então, por exemplo, uma garrafa de água. Vamos supor que eu coloque que ela tenha 3 partes. Que ela tenha a parte da garrafa em si, a tampa e o rótulo. Se eu definir que essa garrafa, então, tem 3 partes, eu vou ter 3 parágrafos para o desenvolvimento. Porque um eu vou explicar a parte do recipiente, o outro eu vou explicar a parte da tampa, e por fim, o último eu vou explicar a parte do rótulo. Se meu objeto tem 10 partes, eu vou ter 10 parágrafos de desenvolvimento. E assim por diante. Aproveitar e tomar uma água. Então, é um parágrafo por parte do objeto. Exatamente. Beleza. Tá? E aí a gente vai ter uma conclusão. A conclusão são informações sobre finalidade, quem utiliza, cuidados, etc. E aí o objeto que eu coloquei aqui de modelo, de exemplo, é a serra manual. Acho que todo mundo em algum momento já viu essa serrinha, né? Ou um local de trabalho, ou em casa, casa de alguém, porque ela é um objeto bem conhecido. Quando a pessoa não tem o arco de serra, né? Essa parte aqui vermelha, a pessoa tenta usar só essa lâmina aqui, que normalmente é amarelinha, e tá tudo errado. É horrível de cortar só com a lâmina, né? Mas vamos ver aqui a descrição, ó. Serra manual. Ó, parágrafo de introdução, eu defino o objeto e falo das partes. Então, aqui eu tenho a definição. A serra manual é uma ferramenta de corte, constituída de 4 partes. O cabo, o arco, as borboletas de aperto e a lâmina. 4 partes significa que o desenvolvimento vai ter também 4 parágrafos, certo? Se eu comecei aqui falando do cabo, por isso que eu coloquei cores aqui, então eu vou colocar de vermelho o cabo também, tá? E aí vou ter uma explicação. Então, só mais um tiquinho. Acho que 200 fica melhor. Ou se fica. Ó, o cabo pode ser encontrado em diversas formas e materiais, de madeira, de plástico rígido ou alumínio.
desde que possua empunhadura adequada. É através dele que o operador aplica a força necessária para realizar a serragem de materiais. Os tipos de cabos são determinados pelos fabricantes, os quais também determinam o formato e a cor. Nessa aqui em questão, eu tenho um cabo preto, tá? Feito de plástico, pelo jeito, tá bom? Falei do cabo, vou falar da próxima parte, que é o arco. O arco é feito de aço inoxidável. Pode ser inteiriço ou apresentar um mecanismo regulável para permitir a fixação de lâminas com comprimentos variados. Em geral, sua medida é de aproximadamente 400 milímetros. Além de sustentar a lâmina, também serve de apoio para a outra mão do operador durante a realização do trabalho, oferecendo maior firmeza e, consequentemente, evitando irregularidades no corte. Então, aqui está em vermelho o arco, tá? Então, e esse aqui é realmente aquele flexível. Ele tem essa medida aqui, porque aí eu posso ajustar para dentro e para fora e colocar uma lâmina de tamanho diferente. Falei do arco, então vou falar das borboletas de aperto. Tá, aqui embaixo, as borboletas de aperto. Já as borboletas de aperto são 2 pinos de fixação, responsáveis pelo ajuste da lâmina no arco. Peça muito pequena, não possui medida superior a 30 milímetros, e seu formato, como o nome já diz, é de asas de borboleta, tá? Então, a borboleta de aperto, ela é super pequenininha. Ela fica aqui, tá? Na verdade, parece uma porquinha, só que ela tem 2 asinhas e eu consigo apertar na mão. E quando eu tenho uma porca junto de um parafuso, né, eu normalmente preciso de uma ferramenta, de um alicate ou de uma chave específica para isso, né? E aí, com a borboleta de aperto, eu faço os ajustes com a própria mão, tá bom? Por fim, falta o último item, que é a lâmina, que aqui está em azul. A lâmina tem formato estreito e fino, com dentes em uma das bordas, e é feita de aço rápido ou aço carbono temperado. Quando a têmpera abrange toda a lâmina, essa recebe o nome de lâmina de serra rígida e deve ser manuseada com cuidado, pois quebra facilmente ao sofrer pressão de dobramento ou torção. Quando apenas a parte dentada é temperada, a lâmina recebe o nome de serra flexível ou semiflexível. Este instrumento cortante é caracterizado pelo comprimento, largura, espessura e pelo número de dentes que existem a cada 25,4 milímetros. Exerce a função principal do objeto, a qual resume-se em cortar materiais. Expliquei as 4 partes, eu vou para a conclusão, tá? E aí é a finalidade. Assim constituída, a serra manual multicortante é utilizada por profissionais de marcenaria, serralheria, metalurgia, entre outros, para separar ou seccionar um determinado material. Acabou, tá? E qual vai ser a tarefa de vocês? Fazer a descrição de um objeto da sua área de atuação, preferencialmente, com no mínimo 3 partes. Bom, não sei se vocês têm condição de fazer da área de atuação, exatamente, porque vocês não estão indo tendo aulas presenciais, eu não sei o que vocês estão estudando, tá? Então, por exemplo, se você falar de um alicate universal, se é possível fazer, Um alicate universal, ele vai ter as 2 partes, vai ter o parafuso que une e vai ter no cabo, vai ter aquela proteção, por exemplo, tá? Então, você pode fazer de um objeto da área de atuação, mas, considerando o nosso contexto atual, pode ser feito de algum outro objeto qualquer. Por exemplo, um aluno fez do skate, tá? O nosso único critério vai ser ter pelo menos 3 partes, tá bom? A nossa conexão vai cair em menos de 1 minuto, tá? E todo mundo conecta de novo ali no Zoom, tá bom? Então, é isso, tem que ter 3 partes. Então, pode ser uma caneta, pode ser um skate, como o meu aluno fez, pode ser um violão, pode ser algum objeto, desde que ele tenha